Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no capítulo 18, versículo 1 até o 8 do Evangelho de São Lucas. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre. A oração, ela é necessária na nossa vida. Ai daqueles que não rezam. São Paulo vai dizer que nós devemos orar com frequência, ainda mais diante do que Jesus está dizendo. Orai sem cessar. A oração, ela deve fazer parte da nossa vida, da mesma forma como o ar que nós respiramos faz parte também. Só que quando as pessoas, elas rezam não por amor a Deus, mas por interesse, ela poderá cair numa grande cilada, porque aqueles que rezam por interesse, porque querem receber alguma coisa de Deus e de repente acaba não recebendo, ela acaba se decepcionando com Deus e desanima e para de rezar. E aqui, meus irmãos, está um detalhe: muitas vezes Deus não ouve, entre aspas, a nossa oração, justamente porque Ele nos prova, porque nós não podemos buscar Deus, nós não podemos rezar simplesmente para obter alguma coisa, ainda mais quando se refere a bens materiais. Tem muita gente fazendo orações aí, tudo, e novena, e um monte de coisa, porque eles estão assim confiando, então Deus vai me dar, e de repente Deus acaba não dando. Pode ser que Deus dê lá na frente, mas pode ser também que Ele não dê, porque aquilo ali não vai servir para a nossa salvação. Mas o importante é que nós precisamos nos colocar diante da presença de Deus. Aí Jesus conta esta parábola desta viúva, que nós acabamos de ouvir, que ficava insistindo ali diante do juiz. O juiz não queria papo com ela. E aí o juiz diz: eu não temo a Deus. Olha só, vocês estão vendo o que é que esse juiz diz? Eu não temo a Deus. Aqui na frente Jesus disse assim: vocês viram o que foi que esse juiz injusto ele disse? Escutai o que diz este juiz injusto. Ele diz, o que foi que esse juiz injusto disse? Eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já está me
está me aborrecendo. Vou fazer justiça logo para ela, para que ela não venha a agredir. Vou fazer justiça para ela. Eu não temo a Deus. Eu não estou nem aí para os homens. Ainda mais que eu sou um juiz. Mas essa mulher está me importunando. Então, antes que ela venha me agredir, eu vou atender o pedido dela. E aí Jesus fala, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por Ele? Quantas pessoas que neste mundo injusto estão sofrendo. Estão sofrendo. E estão clamando, estão pedindo a Deus. Senhor, nos socorra. Senhor, venha em nosso auxílio. Será que Deus não vai ouvir as preces dessas pessoas? Porque os pagãos, os que não querem saber de Deus, eles estão dizendo, Deus não ouve, Deus não existe, não é bem assim. Será? Será que aquela mulher que está vivendo uma situação difícil ali no trabalho, em casa, aquele homem também, aquela pessoa que está passando por dificuldade financeira, aquela pessoa que está doente e não tem quem a ajude, e ela está clamando, está pedindo a Deus. Eu pergunto mais uma vez, diante da pergunta que Jesus também faz, será que Deus não vai ouvir? Será que Deus vai deixar passar isso? Será? E aí eu digo para você que está nesta situação, é você que está sofrendo. E você está pedindo e não vem. A coisa não acontece. Como diz no ditado popular, não dá liga a coisa. Será que Deus não vai ouvir você que é uma pessoa justa? Tem uma coisa, meus irmãos, se as coisas não se resolverem aqui neste mundo, no céu vai se resolver. Eu vou dizer mais uma vez, se as coisas não se resolverem neste mundo, elas vão resolver no céu. Principalmente aqueles que sofrem, que são pisoteados por aqueles que, entre aspas, têm aquele poder e acham que ele é o poderoso. E está fazendo tanta gente sofrer. Eu pergunto, será que Deus não vai ouvir? Aí Jesus termina o Evangelho com essa pergunta clássica e forte. O Filho do Homem, quando vier? Mais uma vez, estamos vivendo esse momento de Jesus que está dizendo que ele vai voltar. Quando ele vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Eu ouso responder assim. Por parte de uns, sim. Por parte de outros, não. Porque é o que nós vemos na lógica desse mundo. Nós vemos muitas pessoas que estavam caminhando firme. No momento da prova, essas pessoas acabaram abandonando Jesus Cristo, abandonaram a igreja, vivem como ateu, não acreditam mais em Deus. Porém, há outras que estão nessa vida sofrida. Às vezes vem o desânimo, mas elas estão firmes, elas estão dizendo, eu creio, Deus está nessa situação, Deus não vai me abandonar. E ela está ali sofrendo no trabalho, sofrendo em casa, sofrendo em tantos lugares, mas elas estão dizendo, Deus está do meu lado, Deus está comigo, Deus vai me tirar desta situação. Eu repito, alguns, quando Jesus voltar,
estarão firmes na fé, outros não. Eu pergunto, diante do que você está vivendo agora, você está desanimando e está abandonando? Ou você está no desânimo, mas você está firme quando Jesus voltar? Ou quando Jesus te chamar e me chamar, você vai estar firme nele? Ou você irá abandoná-lo? Eu deixo essa pergunta, que é a pergunta de Jesus. Mas peçamos a Deus a graça de estarmos firmes na fé, mesmo na dificuldade, sem abandonar nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mas quando o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Sim e não. Vai depender de você.